Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast misterioso. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre relatos assustadores de pessoas na internet. Esse é o primeiro episódio desse quadro aqui do nosso podcast. Eu espero que vocês gostem. Eu trouxe um outro quadro contando relatos de vocês, relatos dos inscritos aqui no podcast, vocês amaram. Então, se por acaso você quer ter a sua história, a sua experiência bizarra, sobrenatural contada aqui no podcast, deixe aqui nos comentários pra mim que eu trago num próximo episódio. Não esquece de deixar o teu like aqui pra mim que me ajuda muito, de compartilhar este episódio do nosso podcast para outras pessoas que gostam desse tipo de assunto, desse bate-papo, dessa interação, e deixa aqui nos comentários quais outros tipos de assuntos vocês querem que eu traga aqui no podcast para vocês. E como o nome já diz, são relatos assustadores de pessoas da internet. Eu simplesmente joguei no Google relatos assustadores e selecionei os mais assustadores e bizarros para contar para vocês aqui no podcast. Então eu espero que vocês gostem e bora pro primeiro relato. O último adeus. Estava acordada às 2 horas da manhã quando senti algo segurar firme em minha perna. Não havia mais ninguém no quarto, por isso levei um susto, mas eventualmente dormi. Na manhã seguinte, minha mãe recebeu uma ligação avisando que minha avó havia morrido, às 2 horas da manhã. Creio que aquele toque em minha perna era minha avó dando tchau. É algo que me conforta. Gente do céu! Como assim? 2 horas da manhã, você tá no seu quarto, você está acordada, ela estava literalmente acordada, ela deixou bem claro no relato que ela estava acordada e sentiu algo ou alguém segurando firme nas pernas dela, e ela sentiu medo, porém ela simplesmente dormiu. E no outro dia, a notícia de que a avó dela tinha falecido às 2 horas da manhã, no mesmo exato horário em que ela sentiu algo tocando nas pernas dela. Realmente eu também acho que era a avó dela dando tchau. E apesar de ser assustador, também é emocionante porque isso é algo que conforta ela, porque a avó dela foi até lá e se despediu dela. A criança fantasma na piscina. Eu trabalhava em uma piscina pública. Após a piscina fechar, eu geralmente ficava só limpando tudo. Certa noite, por volta das 2 da manhã, eu estava limpando os vestiários. Àquela altura, a piscina já estava fechada há algumas horas. Mas ouvi um som de risada de criança e passos descalços ao redor da piscina. Saí para dar uma olhada, mas não vi ninguém. As portas estavam todas fechadas e trancadas. Não havia lugar para uma criança se esconder ali. Também não vi nenhuma pegada molhada ao redor da piscina. Verifiquei as portas novamente e os monitores de segurança, mas não havia nada lá. Eu era a única pessoa no prédio. Ele escutou risadas de criança e gente correndo em volta da piscina. Ele chegou a olhar nos monitores de segurança e não viu nada lá. Ele era a única pessoa no prédio. Eu não sei vocês, mas eu abandonava o meu trabalho ali na mesma hora, ia pra casa e no outro dia eu voltava lá só pra pedir a conta e eu não trabalhava mais nesse lugar. Não mesmo. Mas e vocês? Iam continuar trabalhando lá? O que vocês fariam nessa situação? Ele ainda está entre nós. Fui visitar minha mãe após a morte do meu pai. Eu sabia que era a única pessoa na casa, mas ouvi um barulho no segundo andar. Claramente, ouvi meu pai em seu quarto. Ele levantou da sua cadeira de escritório, caminhou até a porta e a abriu. Ele desceu as escadas e ficou parado no último degrau por alguns segundos, antes de voltar para o seu quarto e fechar a porta. Eu estava a cerca de 1,5 metro dele na sala. Eu simplesmente congelei. Fiquei muito assustado. Eu sinto muito pelo rapaz do relato, eu já perdi o meu pai também. E se por acaso eu visse o meu pai acordada, assim, aqui comigo no mundo físico, eu visse o espírito do meu pai, eu acho que eu teria um troço e morreria ali mesmo. Assim, eu não tenho estrutura emocional para ver o meu pai assim. Eu já vi o meu pai outras vezes, mas geralmente é em sonho, no mundo astral. Se vocês quiserem, eu posso trazer um outro episódio aqui do podcast contando pra vocês. Então, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo, hashtag pai da Karine, que aí eu vou saber que vocês querem que eu traga os meus relatos aqui pra vocês. Todas as vezes que eu encontrei o meu pai, já faz 6 anos que meu pai é falecido, gente. E todas as vezes que eu reencontrei ele depois de falecido, foi no mundo astral.
Eu acredito em duas hipóteses. Uma delas é que o pai dele ainda acredita ou acha que está vivo, porque ele literalmente escutou o pai dele fazendo algo que era habitual dele fazer quando ele estava vivo. Ou o pai dele veio dessa forma, se manifestou assim porque foi a forma que ele encontrou de talvez se despedir do filho. Fica o questionamento, o que vocês acham? Deixem as suas opiniões. O homem de chapéu preto. Eu estava visitando uma amiga e fiquei na sua casa. A colega de quarto dela estava fora da cidade, por isso havia um quarto vago no porão onde eu poderia dormir. Acordei no meio da noite e vi um homem vestindo um terno preto e um chapéu preto, me cobrindo. Depois disso, ele saiu do porão pela porta de correr de vidro. Não fiquei nem um pouco assustada e logo adormeci novamente. Na manhã seguinte, a colega de quarto da minha amiga já havia estado de volta. Por isso, perguntei a ela sobre o homem de terno. Ela olhou para mim e disse: "Ah, então você viu o nosso fantasma?" Gente, como assim? E ela falou: "Ah, então você viu o nosso fantasma?" É super normal, né? Super normal. Eu tô lá dormindo de boa noite e de repente aparece um homem vestido com um terno preto, um chapéu preto, me cobre e simplesmente sai fora. Gente, quando foi que as pessoas normalizaram um fantasma vir te cobrir durante a madrugada? Eu ia querer saber tudo, a história do lugar, o que aconteceu ali, as pessoas que viveram ali antes. Tipo, pra tentar entender o porquê daquela manifestação. E ainda bem que, pelo jeito, é um fantasma camarada. A mulher de branco. Certa noite, acordei para fazer xixi e levei meu celular para o banheiro. Enquanto caminhava pelo corredor e escrevia uma mensagem, esbarrei em uma garota com um vestido branco. Não tirei os olhos do celular, disse um desculpa e continuei andando. Minutos depois, lembrei que eu estava sozinha em casa e não na minha escola lotada. No dia seguinte, quando meu namorado veio me buscar para irmos ao cinema, ele me perguntou por que eu estava olhando para ele da janela do segundo andar e por que eu havia trocado meu vestido branco, mas eu não tinha um vestido branco. Gente, como assim? A pessoa tá andando dentro de casa, ela tá literalmente sozinha em casa, acorda, vai no banheiro, beleza, tá ali digitando, tudo bem. Ela esbarrou em alguém, não olhou e simplesmente pediu desculpa. E depois ela lembra que ela tava sozinha em casa, ela não fica desesperada pensando quem era a pessoa no corredor, quem era aquela garota de vestido branco. Gente, sério, eu teria corrido dali 3 dias e 3 noites, sem olhar pra trás, entendeu? Eu pegava o Saddam, colocava nas costas e saía correndo, e eu deixava a casa pro espírito. Mas tudo bem, releva, ela não deu bola, só lembrou depois que tava sozinha, beleza, viu um espírito, nada demais. Mas no outro dia, o namorado dela chega pra levar ela no cinema, e ele disse que viu ela olhando pra ele do segundo andar, e perguntou por que ela trocou o vestido branco. A questão é, quem é a garota de vestido branco? E o porquê ela tá na casa dessa moça? E o porquê essa moça não se assusta com isso, com essas manifestações? Né? Pois é. E é isso, gente. Esse foi o episódio Relatos Assustadores de Pessoas na Internet. Eu espero que vocês tenham gostado desses relatos. Se vocês quiserem deixar aqui nos comentários os relatos de vocês, coisas bizarras, assustadoras e sobrenaturais que vocês já passaram e querem que eu conte aqui no canal, então deixa aqui nos comentários que eu trago num próximo episódio no quadro aqui do podcast contando os relatos dos inscritos. Deixem aqui também outros casos bizarros e misteriosos que vocês querem que eu traga aqui pro podcast. É isso, se você gostou, clica no gostei, se inscreve aqui no canal se não for inscrito, compartilhe o vídeo com seus amigos. Aqui tem muito conteúdo sobre tudo que envolve o sobrenatural e aos domingos também tem conteúdo de vlog que é para dar uma quebrada naquele clima assustador, misterioso, bizarro, sobrenatural, que é os vlogs mostrando a minha rotina. Então se inscreve, compartilha, deixa o teu like e é isso. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!